Bom dia, pessoal. Vamos dar uns 3 minutinhos para a galera acabar de entrar, ok?
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Espero que estejam bem, né? Espero que seus familiares também estejam bem. E nós vamos começar a nossa parte teórica da Química Analítica. São dois cursos que são unidos agora, né? O curso de farmácia e o curso de bioquímica. O conteúdo é igual para os dois, só, de repente, durante os meus comentários eu falo mais de um do outro, tá? Mas sempre envolvendo os dois cursos. Algumas informações iniciais. Vocês viram que eu coloquei no portal didático hoje a tabela periódica. Então, observe que, a partir de hoje, todos os cálculos de massa molecular que nós formos trabalhar vai ser utilizando esta tabela. Apenas esta, tá? Então, não é para usar outra tabela. Todos os cálculos de massa molecular deverão usar esta tabela que está no portal didático, perfeito? Aí, todos os alunos obterão a mesma massa molecular, tá? Detalhe, massa molecular não se arredonda. Massa molecular não se arredonda. Ou seja, você vai somar todos os valores da tabela periódica. E é lógico, né? Não preciso lembrar para vocês, né? Mas, a partir de hoje também, toda vez que você for assistir a minha aula, é fundamental que você tenha, né? Papel, caneta e calculadora em mãos. Né? Todos os celulares têm calculadora, mas não adianta que nesse momento você está usando, né? Provavelmente o seu celular para assistir a aula. Então, deixe o papel, caneta e calculadora em mãos. Tá? Então, por exemplo, se eu for calcular a massa molecular da água, o hidrogênio 1008, o oxigênio 15999. Então, calcula para mim aí a massa molecular da água e escreve na mensagem aí, no chat. Calcula para mim aí a massa molecular da água e coloca no chat. Tá sem calculadora, calcula na mão mesmo, não tem problema não. Deixa eu pegar a minha calculadora. Estou eu aqui com a minha calculadora. Então vamos lá. 1,008 vezes 2 mais 15,999, 18,015. Então, a massa molecular da água, não é MM não, tá? M só, massa molecular. Vai ser 18,015 gramas por mol. A partir de hoje, unidade em todas as resoluções que você estiver trabalhando. Tá? Então, sem arredondamentos e com a unidade em todas as resoluções. Bom,
Se aqui eu não vou arredondar, porque se trata de massa molecular, quando que eu vou arredondar? Você vai arredondar a partir da primeira continha ou operação matemática que você fizer. A partir desse momento, aí sim você vai arredondar. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma conta usando essa massa molecular. Então, eu fiz uma conta, daqui a pouco nós podemos fazer uma, né, para exemplificar, mas vamos supor que eu fiz uma conta com ela. E nessa conta, eu achei uma massa menor que 1. Uma massa menor que 1. Então, quando eu for, depois de fazer as continhas, eu for expressar esse resultado dessa massa menor que 1, essa massa tem que ter 4 casas depois da vírgula. Então, por exemplo, a massa da água obtida é, por exemplo, 0,3258 gramas. Então, observe que se eu estiver trabalhando com massa, e essa massa for menor que 1, eu tenho que usar 4 casas decimais. Ô Luiz, mas da onde você tirou essas 4 casas? Eu tirei essas 4 casas da balança analítica que nós temos no nosso laboratório. Quando vocês virem fazer a parte experimental, e se der tudo certo, espero já no semestre que vem, a nossa balança analítica, ela tem 4 casas decimais. Então, por isso que eu trabalho com essas 4 decimais. Vamos supor que a sua massa não deu as 4 casas. Por exemplo, então, o seu resultado deu 0,32. Quando você fez as contas lá, por exemplo. Então, você vai completar, ó, 1, 2 casas para ficar as 4 casas decimais. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas a nossa aula vai ser assim. Como se você estivesse aqui na sala de aula, só que eu estou no laboratório, lógico. E aí, vou escrever no quadro, vou resolver exercício, tudo no quadro. Só que eu gostaria da sua participação, como se você estivesse na aula. Se você estivesse aqui na minha frente, você ia me interromper quando não entendesse alguma coisa. Então, aí é a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Né? Você está me vendo aí, e você sabe que do lado aqui tem o chat. Então, eu prefiro que você fale um oi, para me alertar que você tem alguma dúvida. Depois eu chego mais perto e leio o chat, se você quiser escrever a sua dúvida. Se você não quiser escrever, falar, melhor para mim. Tá? Porque daí a galera escuta e eu também não preciso chegar até aí para ler o chat. Entendeu? Tá? Então você pode me interromper em qualquer momento. Tá? Não adianta só levantar a mão, tá? No sisteminha tem de levantar a mão, né? Para chamar. Não, eu prefiro que você ou dê um oi no chat, ou, de preferência, melhor ainda, dê um oi com a sua voz aí, tá? Porque daí eu paro e pergunto, ou eu espero você escrever sua dúvida, tá bom? Ok? Quando a massa for menor que 1, 4 casas decimais e a unidade. Ou você vai escrever massa do componente que você está trabalhando e a unidade, ou você vai escrever massa 0,3528 gramas de água, né? Então, ou você coloca o componente junto com a massa e coloca só a unidade, ou você coloca só massa e depois descreve o que é o seu componente. Assim que deve ser feito e assim que vai ser corrigido corretamente. Qualquer coisa diferente dessa não vai ser correto. Isso para massas
menor que 1. E se o meu resultado desse maior que 1? Então, por exemplo, a massa de água deu 2,53 gramas. Quando a massa, for maior que 1, você vai usar apenas 2 casas decimais, tá? 2 casas decimais. Por quê? Da onde o Luiz tirou essas 2 casas decimais? Ele tirou da lógica, do dia a dia do laboratório. Se você trabalha todo dia com uma massa maior que 1, você não vai ficar usando sua balança analítica. Você vai estragar ela em pouco tempo, porque ela é muito sensível. Então, você tem balanças de 2 casas, né? Balanças, não a de açougue, tá? Que aparece 10 casas, não. Balanças eletrônicas, tá? Com alta precisão, para você pesar isso. Então, se der mais, você vai arredondar para até chegar às 2 casas. Ou seja, né? Vamos supor lá que deu 2, 5, 2, 6, 8. Então, vamos arredondar, ó. Então, aqui, 2,53. Se esse valor aqui for 5 para cima, arredonda para cima. Se for menor que 5 aqui, arredonda para baixo. Perfeito? Ok? Então, observe que aquela teoria dos algarismos significativos, e é isso que nós vamos discutir bastante durante o nosso curso. Existe a parte teórica e existe a parte prática. Então, nós temos que juntar a teoria com a prática. Então, não adianta eu seguir as regras dos algarismos significativos com 10 casas decimais aqui, se na prática eu trabalho com uma balança com 2 casas decimais. Não adianta eu trabalhar com 2 casas decimais pelos algarismos significativos, se na prática eu trabalho com 4 casas devido à minha balança analítica. Então, bastante cuidado. Ah, Luiz, mas está certo ou está errado? Não. Existe a teoria. Então, se for um exercício teórico, que não é o nosso caso, né? Nossos exercícios são muito práticos. Então, você usa aquela regrinha, né, dos algarismos significativos, o número de casas decimais quando é soma, quando é multiplicação, divisão, subtração, etc. No nosso caso, nós estamos pegando esse valor e vamos usar na prática. Então, não é só teórico, tá? Por isso que eu faço essas considerações. Alguma dúvida? Eu tenho que tomar uma água, porque não é muito tempo sem dar aula, a garganta vai secando. Enquanto isso, vocês pensam. Se tem alguma dúvida aí. Ok? Bom. Massa, então. Ó. Massa menor que 1, massa maior que 1. Agora vamos para os volumes. Vamos supor que você, através de cálculos, você chegou a um resultado de volume. Então, no caso aqui, né? Volume de água. No volume, nós sempre trabalhamos com 2 casas decimais. Sempre com 2 casas decimais. Independente, 250,00, 1,53 e assim sucessivamente. Por quê? Vamos à explicação prática. Você já teve aula lá na química fundamental, né? Então, aqui eu tenho uma pipetinha volumétrica e o desvio avaliado dessa pipeta volumétrica são de 2 casas decimais, na maioria das vezes. Se eu pego uma bureta, por exemplo, essa de 25, que é uma das mais utilizadas, eu vou sempre trabalhar com 2 casas decimais.
Lógico que vai ter situações, se você for trabalhar com uma buretina de 10 ml, por exemplo, você pode até aumentar a sua casa decimal. Mas, na maioria das vezes, nós vamos trabalhar com essas duas casas decimais, que é o mínimo para você ter um resultado analítico coerente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Parece que o meu vídeo ele está com um delay. Vocês estão percebendo isso ou só eu que, quando eu estou me vendo aqui na tela, está assim? Ô, Luiz Fernando, aqui para mim tá tranquilo. Tá normal? Ah, então só acho que é a minha câmera que está dando um delay aí, mas tudo bem. Ok? Então, ó, volume, 2 casas decimais. Massas, maior que 1, 2, menor que 1, 4 casas. A partir de agora, se você escrever diferente disso, não vai ganhar os pontos integrais, tá bom? Ok? E as massas moleculares de acordo com a tabela periódica. Só para... Não esqueci de falar. Na próxima aula já vai ter o cronograma no portal, tá? Para você saber quais são as aulas que não coloquei ainda, porque eu estou organizando, tá? Eu tenho que tirar uma dúvida em relação àquela semana de iniciação científica, né? Na realidade, o que acontece? As minhas atividades e as provas são muito parecidas. A diferença só é que na minha atividade eu deixo você corrigir uma vez. Então, você me envia uma atividade, eu vou passar para vocês. Essa atividade, foi até bom, né? Vamos explicar então isso. Nas minhas atividades tem 2 tipos de exercícios. Tem um exercício que é só a resposta. Então, por exemplo, eu vou te dar uma folha, você vai escrever só a resposta para mim. Então, a resposta aqui é 0 de 100. Beleza. Aqui também. Então, é só a resposta. Eu não quero saber como você desenvolveu, como você fez. Eu só quero a resposta. Aqui, no 3, no 4 e no 5, por exemplo, aqui, esses 3, eu quero ver a sua resolução. Então, eu vou corrigir como você resolveu, como você chegou a uma resposta, tá? Então, eu vou te mandar uma atividade assim. Essas 2 questões, como é só o resultado que eu quero, ele vai ser certo, errado ou meio certo, né? Ok? Essas outras 3 aqui, essa você vai poder corrigir. Então, vamos supor que você errou a terceira. Então, você vai corrigir e vai me enviar novamente, tá? Então, essas 2 não tem correção, porque é só resultado. Ou é certo ou errado, ou é meio certo, meio errado. Essas aqui, quando você desenvolve, essa você vai ter direito à correção, tá? Então, todas as atividades, elas são assim, tá? Questões que não têm correção e questões que têm correção para você fazer. A diferença da prova é que a prova não tem questões para você recorrigir. São só questões diretas. Entendeu? Então, a prova você não tem como corrigir. As outras, você tem uma parte que você corrige. Não, lógico, calculadora Excel, você pode ficar à vontade, tá? Tem que usar e muito calculadora, tá bom? Muito mesmo. Excel, fazer planilhas, etc. Ok aqui, gente? Então, entenderam a diferença entre trabalho, entre atividade e prova? Ficou claro? Ficou sim. Agora, olha o que eu vou te explicar. E, por favor, é bom que tem muitas testemunhas, para depois vir brigar comigo, falar que eu que errei.
olha bem, presta atenção, eu vou explicar. E essa daqui é para quem não está assistindo ao vivo. Tá? Então, ó, você que não está assistindo ao vivo, presta atenção nessa parte. Olha aqui. O Joãozinho mandou uma atividade para mim. A atividade tinha 2 folhas, quando ele mandou. A primeira folha, né, tem aquele cabeçalho bonitinho, com o nome dele, etc, etc. E aqui tem primeira questão, segunda questão, a resposta. Então, ok. Aqui tinha uma questão que ele tinha que resolver. Então, essa parte aqui, ele acertou essa, errou essa e errou algumas partes aqui da questão, que eu corrigi e marquei para ele. Perfeito até aí? Ó, o Joãozinho vai receber esse arquivo, que eu vou colocar, disponibilizar para você. Primeiro, quando o Joãozinho mandou para mim, ele escreveu assim, ó. Se vocês quiserem que eu escreva maior, vocês me falam, tá? Não sei se você... Quem está no celular é mais difícil de enxergar, né? Mas no computador fica mais fácil. Vou escrever até aqui em cima, então, maior. Seu nome, Joãozinho, tá? Não precisa escrever seu nome completo. O nome do Joãozinho é Joãozinho da Alcântara Magalhães. Não, é só Joãozinho M de Magalhães ou qualquer outra coisa para eu saber que é o Joãozinho, né? De repente tem vários Joãozinhos na sala e eu preciso identificar. Joãozinho. Underline. Atividade 1. ATV 1. Para eu saber qual é a atividade que o Joãozinho mandou. Ok? Depois, underline. Primeira correção. Então, quando o Joãozinho postar no portal para mim, eu sei que trata-se do Joãozinho Magalhães, que é a atividade 1, e é a primeira correção. Primeira correção que ele está mandando. Então, ele mandou isso aqui para mim, ó. Eu corrigi. Então, o Joãozinho... as minhas correções são sempre em 10, tá? São sempre em 10. Então, vamos supor aqui. Aqui vale 3, 3, aqui vale 4. Então, o Joãozinho acertou. Esta aqui ele acertou 3, essa aqui 0 e essa aqui acertou 2. Então, o Joãozinho tem um total de 5. Então, vai escrito aqui na atividade do Joãozinho, os 5. Eu vou pegar esse aqui, vou devolver para o Joãozinho. Agora que é o principal. Olha bem. O Joãozinho não vai escrever sobre isso. Esse arquivo aqui é um só. Tá? Desculpe, né, gente? É em PDF, tá? PDF. Então, o que o Joãozinho vai fazer? Olha aqui. Essa folha aqui, essa folha, não vai mexer em nada. Não vai mexer em nada nessa folha. Então, ele vai pegar essa folha. Aqui, ele vai ter que corrigir. Então, ele vai fazer uma nova folha 3. Essa aqui, ó. Uma nova folha. Vai juntar com essa que não corrigiu nada. E vai me enviar as duas. Então, quando ele corrigir essa com essa, vai gerar o segundo arquivo. Joãozinho, atividade 1, segunda correção. E o Joãozinho vai mandar essas duas aqui por e-mail. Então, a segunda correção, vocês vão enviar os dois arquivos. O que eu corrigi
o que eu corrigi e o que você corrigiu. Ô, gente, para mim é lógico, né? Mas para algumas pessoas não. O Joãozinho não pode fazer diferente do que ele já fez aqui, não. Ele tem que corrigir o que ele fez. Então, se eu comparar esses dois arquivos e a resolução estiver diferente, eu corto. Porque isso daqui é para corrigir e não para refazer de acordo com o que alguém fez, não. Então, é corrigir os seus erros para você aprender. Ah, não, aqui eu esqueci isso. Ah, aqui eu devia ter colocado aquilo. Então, você está aprendendo. Se chegar algum arquivo aqui e eu colocar os dois, um lado a lado, e uma resposta não tiver nada a ver com a outra, eu simplesmente risco, tá? Ok? Eu simplesmente risco. E a nota que você vai ter é a média das duas. Então, a atividade 1 sua vai ser a nota da primeira mais a da segunda dividido por 2. Tá? Então, é a média. Você vai fazer a primeira, eu vou devolver para você, depois você vai corrigir, eu vou corrigir novamente, e aí a nota final sua de cada atividade vai ser das duas. Eu vou mandar o e-mail para vocês no portal, tá? Vou deixar disponibilizado, bonitinho para vocês. Mas a primeira versão é no portal. A segunda versão é por e-mail. Por que por e-mail? Porque você vai enviar as duas. As duas, sempre duas. Se eu receber uma só, nem leio o e-mail. No e-mail tem que ter duas. E olha bem, não sei, né? Já faz... Né? Quem está no segundo período, no segundo faz um período. Quem está no terceiro já faz 2 períodos. PDF. Se você não sabe, procure saber como montar um arquivo em PDF. Qualquer celular, né? Perguntaram sobre questões 2. Não. Questão 2 é só resposta, não tem correção. Só tem correção quando está resolvido. Você resolveu, aí existe o raciocínio da resolução. Questões diretas assim, é só a resposta. Ou está certa, ou está errada, ou acertou metade. Né? Vamos supor que você esqueceu de colocar a unidade, você ganha só a metade dos pontos. Entendeu? Então, aqui não tem correção. É aqui que tem correção. Não, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai resolver a caneta, digitalizar, né, numa impressora ou no próprio celular e vai enviar para mim. Agora, gente, eu, como professor, eu gosto de dar essa oportunidade porque ajuda o ensino-aprendizagem. Agora, também não sou inocente para te dar ponto se você passar o corretivo aqui e escrever por cima, né? É resolução. Então, você vai resolver novamente. Não aceito. Ah, não, eu vou apagar. Ah, eu esqueci de colocar isso. Eu só vou escrever por cima. Você está me mandando 2 arquivos. Eu tenho 2 telas que eu trabalho. Eu coloco uma em um e uma no outro. Se as duas estiverem iguais, gente, simplesmente não corrijo. Tá? É para refazer. Não é para passar corretivo e corrigir só o que você errou, não. Se você acha que isso é o suficiente, você não precisa melhorar a sua nota, não. Tá? Quando você quer melhorar a sua nota, você refaz o seu. Não é para copiar do amigo que acertou tudo, não. Eu marquei para você o que você errou. É lógico que se tiver 0, aí você pode, né? Mas no caso de você ter errado alguma coisinha só, você vai refazer o seu exercício. Tá? Então, se tiver corretivo igualzinho, eu não corrijo. E isso tudo a caneta.
Ah, e detalhe, tem que ser a caneta mesmo para eu enxergar. Se você fizer a lápis, tem alguns arquivos escaneados que o lápis não fica legível. Então, não, tem que ser a caneta mesmo, caneta, tá? Para ficar legível. E outra coisa, se eu não entender sua letra, zero, né? Vou fazer o quê? Você tem muito tempo para fazer bonitinho. Ah, mas minha letra é feia. Não. Sua letra vai ser feia quando você estiver formado, né? Aí você faz sua letra do jeito que você quiser. Enquanto você estiver formado, se a sua letra for feia, faz ela, né? Sem ser... Não fala? Esqueci a palavra. Pode escrever de uma maneira ou outra, né? Não tem problema não. Tá? E estamos na universidade. Não estamos no ensino médio. Tá? Eu não quero florzinha, não. Mas eu quero uma resolução completa. Ah, mas o meu raciocínio é assim. Não. O seu raciocínio não é mais para o ensino médio, para você simplesmente chegar a um resultado. O que eu estou te mostrando é que você vai precisar ser organizado, bem, para que daqui a pouco você está fazendo um estágio numa indústria. Então, você não pode fazer do jeito que você quiser. Você tem que fazer do modo que esteja aprendendo para quando você precisar, e muitos dos nossos alunos vão para a indústria fazer estágio, então você precisa saber corretamente. Então, não é questão do Luiz Fernando ser enjoado. Não, eu sou mesmo. Sou chato, sou enjoado, um monte de coisa. Só que não. Nós estamos na universidade. Na universidade, você tem o exercício 3 e o 4. Ah, eu vou colocar tudo numa folha só, porque cabe. Aí você começa a escrever de um lado, escreve do outro, aperta tudo. Não. Não. Você vai fazer um numa folha, um na outra, para ficar bem organizado, para você estar aprendendo, para você ter raciocínio, tá? Para você pensar, para você ter espaço para escrever as coisas, para esquematizar, se for necessário. Tá? Então, muito cuidado com isso daqui. Uma semana para aprender, fazer corretamente, né? Uma semana para aprender, uma semana para saber se você vai usar um scanner de impressora. Eu mando para vocês sempre, né, no formato PDF, mas não precisa imprimir para resolver. Você pode resolver no caderno sem problema nenhum. Só que, lógico, se você for fazer no caderno, você vai escrever o enunciado do exercício. Tá? Se você for resolver, se você imprimir a folha que eu te mandar, você pode resolver na própria folha. Se você for fazer no seu caderno, você vai escrever o enunciado e resolve normalmente. Tá? Não é só para resolução, não. Tá? Esquece o ensino médio. Não estamos mais no ensino médio. Aqui é universidade. Universidade não precisa coraçãozinho para o professor, mas também não aceita rascunho de rabisco, não, tá? Se fosse para fazer rabisco, eu não precisava corrigir. Eu simplesmente dava todas as questões fechadas e olhava só se você acertou ou errou. Tá? Então, eu quero mostrar para você aonde você precisa ter mais atenção, onde você tem menos atenção, por isso que eu faço essa correção. Agora, se você achar que não há necessidade de gastar muito tempo fazendo uma coisa nível universitário, eu faço a mesma coisa aqui também, né? Tá? Então, se eu tiver dúvida na sua resolução, simplesmente coloco uma interrogação, te dou 0 e depois você tenta me explicar. Então, faz a primeira vez muito bem feito, porque nós temos aqui a média, né? É a média. Tá? A média que você vai utilizar. Mais alguma dúvida aí nesse ponto? Perguntem, por favor. Isso aí você está falando das atividades, né? E suas provas, como é que funcionam? Mesma coisa, só não vai ter correção. Mesma coisa. Entendi, obrigado. Então, aqui vai ser, né, 3, 4 e 5. Então, eu vou
olhar os resultados, vai ser corrigido em 10, tudo em 10, tá? Tudo em 10. Chega no final do semestre, a gente tira a média de tudo que você fez. Tá? Não é que as provas valem mais ou valem menos, não, tudo vale 10. A única diferença entre um e o outro é simplesmente a possibilidade de correção nas atividades e a não, né, possível correção da prova. O número vai depender do semestre, tá? Nós podemos ter 7 atividades, 2 provas, 6 atividades e 2 provas. Pode falar, ô Vinícius. Se alguém gabaritar a atividade, não precisa fazer correção? Exatamente. Vamos supor que você tirou 9. Ah, não, eu não quero refazer, não. Perfeitamente, a sua nota vale 9. Aí eu duplico ela aqui, ó, na minha planilha, né? Você tirou 9, dividido por 2 dá 9, sem problema nenhum. Tá? Você não precisa, né, refazer se você não quiser, não. Aí depende do tempo, né? Aí você que manda. Ok? Então tá. Se não chegar com o nome, também não corrijo, tá? Já tive muito. Semestre passado, passei raiva demais, tendo que achar, o fulano manda atividade 1, eu tenho que achar o nome dele, depois ele também não acha. Não. Veio o nome correto, corrijo. Não veio, não corrijo. Então, se voltar uma atividade para você sem correção, é só você pensar, acho que eu não mandei o nome correto, não. E, lógico, né? Você tem um prazo para me enviar. Então, por exemplo, é sempre 7 dias depois que eu postar. Sempre. Ou seja, vamos supor, eu postei amanhã. Então, tem 7 dias. Não, eu tenho uma reunião amanhã, e não, eu tenho várias, né, por causa da universidade, postei sexta-feira. Então, sexta-feira, 7 dias. Não, aconteceu alguma coisa, eu só consegui postar domingo. 7 dias, tá? Então, é sempre 7 dias depois que depois que eu postar. Não precisa, não, porque na sua atividade, né? No enunciado da atividade, eu coloco assim, nome e curso, tá? Nome e curso. Como os portais são separados, eu recebo um e recebo outro, não tem problema, não, tá? E como no enunciado vai ter, qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá. Não é problema nisso. Então, esses 7 dias. Vamos supor que, por algum motivo, você não conseguiu colocar no prazo. A sua atividade, ela vale 7 pontos no máximo, tá? Então, se você não conseguir colocar por um motivo ou outro, não me interessa, tá? Você vale 7 pontos no máximo a sua atividade. E aí você vai me enviar por e-mail. Aí o portal já está fechado. Então, a minha atividade era sexta-feira. Por algum motivo, não consegui enviar sexta. Estou enviando sábado, vale 7 pontos. E é por e-mail que você vai ter, né? Que eu vou te passar aí. Ok? Mais alguma dúvida sobre... Então, a galera que sabe transformar em PDF, sabe aplicativos em Android, em iOS, explica para a galera aí para não ter mais nenhum problema. Sure. Acho que vocês já ouviram e estudaram sobre precisão e exatidão. Na química analítica, isso é muito importante. A química analítica é aquela que te dá um resultado, um laudo técnico. Você trabalha lá na Anvisa, então você precisa de um laudo técnico sobre um alimento. Né? Se você trabalha no controle de qualidade, você precisa de um laudo técnico. Então, precisa ficar bem claro qual é essa diferença entre precisão e exatidão. Em poucas palavras, precisão
tem a ver com a repetição do resultado. Com a repetição do resultado. Então, você faz 10 resultados. Se esses 10 resultados eles estão muito próximos um do outro, significa que o seu método ele tem precisão, ou seja, é um método muito preciso. E matematicamente, o modo de eu encontrar isso é através do desvio padrão. Então, o desvio padrão me mostra se o meu método ele é preciso ou não. Mas tem um detalhe. Sempre que eu for trabalhar com precisão, eu preciso de pelo menos 2 métodos, ou 2 dias de análise, ou 2 equipamentos comparativos. É no mínimo 2. Eu não consigo falar para você, por exemplo, vamos supor que você estivesse aqui no nosso laboratório. Aí você fez uma análise 5 vezes, ou seja, em quintuplicada. Ok. Aí você vai chegar para mim, Sr. Luiz, os meus resultados estão precisos? Eu não vou conseguir responder para você se eu não tiver algo para comparar. Então, eu vou chamar um outro grupo e vou falar assim, vem cá, todo mundo fazendo a mesma análise, tá? Usando os mesmos equipamentos, os mesmos reagentes, etc. Aqui, calcula o desvio padrão do seu grupo, calcula o desvio padrão do outro grupo. O grupo que tiver menor desvio padrão é o mais preciso. Ok? Não tem jeito de você pegar um resultado qualquer. O desvio padrão deu 0,025. Isso é um método preciso? Ou muito preciso? Ou pouco preciso? Não, se eu não tiver um outro desvio padrão para comparar, então você fez 10 resultados hoje. Amanhã, você fez outros 10, usando as mesmas condições. Aí você fala, nossa, ontem eu estava mais preciso o método, hoje menos preciso. E assim sucessivamente. Entenderam? E o desvio padrão você faz na calculadora, né? Tem a formulinha lá do somatório, raiz quadrada, tal, etc, etc. Esse é o precisão. Quanto menor o desvio padrão, mais preciso é o método. Tá? Exatidão. Parar um pouquinho para a aula, tem um canarinho dentro do laboratório. Vocês estão escutando o piado dele? Ó. Aqui, ele veio para a aula. Estão ouvindo? Exatidão. Exatidão. Eu preciso de uma referência para saber se o meu método ele é exato. Isso, matematicamente, é calculado através do erro. E o erro, ele pode ser o absoluto ou eu acho que ele vai querer fazer um ninho nas lâmpadas do laboratório aqui. Mas tá. Ele pode ser um erro absoluto ou percentual, relativo. Qual a diferença? Bom, primeiro, quando eu falo em referência, é lógico, né? Olha aqui, vamos supor que aqui são as faixas de resultado. Aqui é a minha referência. Ou seja, eu fiz análise de um alimento, eu fiz análise de um medicamento, e eu sei que o percentual dele é X%. Então, está aqui a minha referência.
Os meus resultados podem estar acima, pode estar abaixo, ou pode estar no meio. Então, essa diferença entre o meu resultado e a referência é o que nós chamamos de exatidão. Quanto menor for o erro, mais exato é o seu método, ou a sua técnica, ou a sua análise, tá? Então, exatidão tem a ver com erro. O erro absoluto é simplesmente você calcular um menos o outro. E o erro relativo, ou percentual, é quando você fala, 10 gramas é 100%, 1 grama é X%. Está escutando? Está aqui ainda. Daqui a pouco ele chega aqui e pousa aqui perto de mim. Bom, tá? Então, esse é o erro. Aqui, o desvio padrão. Perfeito? Alguma dúvida aqui? Bom, se para ser exato eu preciso de uma referência e para ser preciso eu preciso calcular o desvio padrão, existe um método que eu utilizo antes disso para ver se eu posso usar todos aqueles resultados que eu fiz na minha análise. Esse cálculo é chamado de teste Q. Deixa eu abrir aqui uma parte da internet, só para eu pegar a tabela. Vou pegar aqui. Uma tabela. Perfeito. Bom, então, antes de eu chegar a fazer os cálculos de precisão, cálculos de exatidão, eu tenho que calcular o teste Q. O que o teste Q me mostra? O teste Q me mostra se eu devo ou não devo desprezar algum valor nos meus resultados. Então, por exemplo, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se a minha tabelinha tem, beleza. Vamos supor, então, que eu tenha esses resultados. Eu fiz uma análise, acabei de fazer uma análise no meu laboratório e obtive esses resultados. Tá? Aí eu quero o seguinte, eu quero calcular a média desses resultados. Antes, você simplesmente vinha, fazia o que mesmo? Somava tudo, né? Somava tudo, dividia pela quantidade do N, né? Ou seja, o número, a quantidade de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, somava e a média. O que é a média mesmo, né? É o somatório, né, desses valores aí, dividido por N. Mais, né? Então, é o somatório dos valores dividido por N. Agora, na química analítica, você, antes de calcular a média, você vai usar o teste Q para ver se tem algum desses valores aqui, que não devem estar aí, ou seja, eles são discrepantes, eles estão fora do padrão dessa análise. Para isso, eu preciso de duas informações. A primeira é, qual é o valor do Q tabelado, dependendo do percentual estatístico que você deseja. Ou seja,
a parte de probabilidade. Então, por exemplo, eu quero usar o... deixa eu ver aqui. 99%. O teste Q para 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, o teste Q tabelado para N igual a 6 é igual a, deixa eu fazer aqui, 0,740. Então, isso é tabelado, tá? Isso é tabelado. Eu tenho que te informar, eu quero que você analise esses resultados aqui usando o teste Q com 99% de probabilidade. Tá? Ok até aí? Qual é a formulinha do teste Q? O Q calculado, que é o que você vai fazer, é o seguinte, é o número duvidoso menos o número mais próximo dele. Eu vou mostrar como nós vamos fazer isso. Dividido pelo maior menos o número menor. Essa é a formulinha do teste Q. Mas, para usar isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em ordem crescente os valores. Vamos colocar em ordem crescente, então. Vamos lá. 1,025, depois 1,090, depois 1,120, 1,180, 1,190, 1,525. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei em ordem crescente, do menor para o maior. Pergunta daí? Então, esses meus resultados estavam aleatórios, eu coloquei em ordem crescente. Por que em ordem crescente? Gente, olha a lógica. Quando você tem dúvida sobre algum número, ou ele vai ser o menor, ou ele vai ser o maior. Você não vai ter dúvida num número que está aqui no meio, não. Então, ou esse número está muito fora do meu resultado, ou aquele número maior está muito fora dos meus resultados. Então, é sempre assim, ou é o menor, ou é o maior, tá? E você vai fazer o teste Q sempre com os dois, sempre com o menor e sempre com o maior. Vamos fazer aqui, Q calculado. Vou pegar esse número aqui, é o duvidoso menos o próximo. Então, se esse aqui é o duvidoso, o próximo é esse aqui, Então, vai ser 1,025 menos 1,090, dividido por o maior menos o menor. Qual que é o maior? Este é o maior. Este é o menor. Então, 1,525 menos 1,025. Coloque em módulo, porque aqui não tem problema de um ser maior ou menor que o outro, que vai dar, em módulo, vai dar sempre positivo. Faz essa continha para mim aqui, gente. Estão enxergando aí? Faz a continha para mim ali. Quem está enxergando, né? Quem está no celular, fica mais difícil.
0,00003? Zero três? Ah. Alguém achou mais diferente aí? Deixa eu fazer aqui para conferir. Enquanto vocês fazem 1,025 menos 1,090 dividido por 1,525 menos 1,025. 0,13, isso mesmo. 0,3. Qual é o valor do Q tabelado? 0,740. Quando esse número aqui, ó, quando esse número for menor que esse, ou seja, se o Q calculado for menor do que o Q tabelado, você não despreza. Você não despreza. Ou seja, esse número aqui, ele vai entrar na média. Vai entrar na média. Agora vamos fazer com o maior aqui, ó. Vamos fazer com o maior. Então, o Q calculado vai ser, ó, esse menos esse. O duvidoso, agora o duvidoso é esse. Menos esse. Então, vai ser 1,525 menos 1,190 dividido por 1,525 menos 1,025. Vamos fazer essa conta aí agora. É o outro, né, que nós estamos achando que ele é o duvidoso. Então, vamos fazer a continha aqui. 1,525 menos 1,190 dividido por 1,525 menos 1,025. Quanto que deu os seus aí? Isso, 0,67, perfeito. Então, o que significa? Que para 99%, eu vou tirar a média de todos os resultados. Então, a média vai ser a soma de tudo dividido por 6, para 99. Agora, olha que interessante. Se eu reduzir para 90%, vai dar 0,560. Aqui, ó, concorda que como que é calculado, não vai mudar nada a continha. Aqui ele entraria. Só que esse daqui deu 0,67. Como que tabelado agora é 0,560, ele não entraria na minha média. Então, com 90%, os dois resultados entram no cálculo da média. Para 90%, o último, ou seja, esse daqui, ele não entraria na média. Ou seja, a média seria a partir desses valores aqui. E agora, o tabelado é dado no exercício. Isso, exatamente. É sempre dado no exercício, ou você olha na internet, né? Quando eu esqueço, você olha na internet. Porque o tabelado, digitar no Google, tabela teste Q, tá? Você vai encontrar ela facilmente. Entenderam, então? Ô, Luiz Fernando, eu só não entendi muito bem qual que é o nome da tabela. Teste Q, tabela teste Q. Ah, tá. Tabela. Eu entendi falando TSQ, um negocinho. Não, teste Q. Obrigado. Então, se eu não der no exercício, você... Oi, Leonardo. Ah,
nos seus exercícios e provas, tem algum problema entre utilizar ponto ou vírgula para indicar decimal? Ou você adota Não, alguma no Brasil é vírgula. No Brasil é vírgula. Ponto nos States. Né? Ok? No Brasil é vírgula. E bem escrito ainda. Tá? Bom, deixa eu acabar, eu vou falar uma outra coisa aqui. Ok, gente? Professor, tem algumas perguntas no chat. Vamos ver. Sim, para 99 todos entrariam. Isso. Já para o 90 ou 1,525 estaria fora. Esse teste é exatamente para você ver se todos os resultados que você obteve numa análise, eles devem entrar nos cálculos da média para você dar o seu laudo final. Porque quando você está, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma iniciação científica, vai fazer apresentação num trabalho, num congresso. Aí lá tem uma listagem de números. Aí a pessoa fala assim, vem cá, que teste que você utilizou para ver se os seus resultados estão de acordo? Aí eu falei, não, o teste básico é o teste Q. Existem outros métodos mais específicos. Né? Você pode determinar o desvio padrão quando você tem 2 tal. Mas o teste Q é só para ver se ele entra ou não. Por quê? Deixa eu fazer a continha rápida aqui, ó. 1,025 mais 1,090 mais 1,120 mais 1,180 mais 1,190 mais 1,525 dividido por 6. Ó, se você considerar o N igual a 6, a sua média vai ser 1,188. Tá? Se for usando todos os resultados. 1,188. Se você eliminar um deles, então 1,025 mais 1,090 mais 1,120 mais 1,180 mais 1,190 dividido por 5. Errei minha conta. Espera aí. 5 mais 1,090 mais 1,120 mais 1,180 mais 1,190 dividido por 5 dá 1,12. Se n for igual a 5, a média dá 1,12. 1,12. Observe, então, que a sua média, ela mudou. Por que ela mudou? Porque você, usando o teste Q, você eliminou um resultado que era duvidoso. Agora, os duvidosos, ou é o primeiro, ou é o último. E aí, com o tempo, no seu laboratório, com a sua experiência, você já vai, opa, não, mas espera aí, esse aqui está muito próximo, aquele lá que está mais distante, então faz o teste Q só dele. Tá, isso nesse momento nosso, eu quero que vocês sempre trabalhem com os dois, para você treinar, aprender. Mas depois, no dia a dia, você não precisa ficar fazendo os dois, né? Um só já é o suficiente. Entenderam, gente? Então, o teste Q é o básico, né? Existem outros testes estatísticos que você vai aprender, vai usar durante o seu curso. Esse é bem básico mesmo. Tá? O desvio padrão, por exemplo, você pode fazer e tal. Mas, imagine, você faz o desvio padrão considerando ou não considerando, como a média é diferente, o seu desvio padrão também vai dar diferente. Então, o teste Q é aquele que você faz antes de qualquer coisa. Antes de tirar a média, antes de tirar o desvio padrão, antes de calcular o erro, e assim sucessivamente. Ok? Então, vou apagar aqui.
Vamos supor que você, numa nossa análise da vida aí, nós pesamos uma massa de amostra de 0,8725 gramas. Então, a massa da minha amostra. Massa da minha amostra. Eu abri a amostra, dissolvi a amostra, precipitei, pesei, etc, etc. E obtive uma massa de, por exemplo, né? De BaSO4. Então, a minha amostra, ela contém bário. E aí eu fiz alguns procedimentos gravimétricos e encontrei essa massa aqui de sulfato de bário. Ok? Até aí, tranquilo, né? Pergunto para você, qual é o percentual de sulfato de bário na minha amostra? Qual é o percentual de sulfato de bário na minha amostra? Então, como é que eu faço isso? Muito simples. A massa da minha amostra essa é a massa da minha amostra. Então, gramas de, vou colocar mais para cá. Para cá dentro que eu vou escrever. Então, 0,8725 gramas de amostra equivale a 100% da massa. Se eu obtive 0,6238 gramas de sulfato de bário, X. Então, uma regrinha de 3, muito simples. Não é? A massa da minha amostra é sempre 100%. A massa do composto que eu obtive, do meu interesse, equivale a X%. Faz a continha para mim aqui, quanto vale X, faz favor? Quanto vale X? Setenta e 71,49. Deixa eu ver o outro lá quando é? 71,40. Não. 71,4957. É isso? Olha aí, galera. É isso aí mesmo. Esse resultado. Então tá, ó. Então vamos arredondar aqui, hein? Presta atenção. Agora, percentual, gente, 2 casas decimais, tá? A maioria das vezes, 2 casas decimais é o suficiente. Então, para eu arredondar aqui, ó, X vai ser igual a 71,50%. Ok? Agora, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui que nós estamos falando de erro. Ó, então, percentual, tá? 71,50%. Olha o que eu vou te mostrar agora. Vamos ver se você entende. Tá vendo esse número aqui? Não é o mais completo dele? Não é o mais completo? Então, vamos supor
que esse 71, 49, 57 é se não houvesse nenhum erro, ou seja, 100% de acerto. Tá? 100% de acerto fosse esse número. Agora, gente, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou desprezar esse daqui, ó. Tá vendo? Vou desprezar esse. O último. Então, eu estou desprezando 0,0007. Estou desprezando ele, tá? Quanto que vai dar esse X aqui? Faz favor. Ó, eu desprezei o último número, tá? Faz para mim a continha aí, faz favor. Zero vírgula 0,000979. 0,00. Tem mais um zero. 0979. Você concorda que esse número ele é muito pequeno? Ou seja, o erro que eu estou tendo em desprezar esse 7, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Agora, usando essa mesma linha, vamos desprezar o 57. Então, vai ficar 0,0057 equivale a Y de erro. Então, faz essa continha agora, ó. Vamos desprezar o 57. Quanto ele vai dar agora? Desprezando o 57. Então, eu estou calculando o erro, tá? Ó. Se esse número, sem desprezar nada, equivale a 100% do meu todo, se eu desprezar o 0007, deu um erro. Se eu desprezar o 0057, deu 00. É isso que eu queria mostrar para vocês. Um percentual com 2 casas decimais é o suficiente. Porque se você usar mais casas decimais, desprezar, os erros são muito pequenos. São muito pequenos. Tá? Então é por isso que eu uso 2 casas decimais. É lógico que dependendo se você está escrevendo para uma revista, para um congresso, que lá eles obrigam você a usar 3 casas decimais. Aí tudo bem, você usa as 3 casas decimais. Mas para nós aqui, da analítica, nosso curso, para que todos fiquem com o mesmo resultado final, então nós vamos ter as 2 casas decimais, tá bom? Então, para cada coisa que eu utilizo, eu mostro para você a lógica do porquê que eu estou usando, tá bom? Para senão, mas um deu 0,51, o outro deu... Se for uma pequena diferença, tudo bem. Agora, se você desprezar alguma coisa muito, aí você vai ter um erro maior, aí não pode. E analítica, nós tentamos, né, que os seus métodos sejam muito precisos e muito exatos, né? Tá? Então, temos que sempre pensar dessa maneira. Dúvida aqui? Perguntas? Agora, olha o que eu vou querer, hein? Olha o que eu vou te pedir. Eu quero o meu resultado em óxido de bário. Eu quero o meu resultado na forma de percentual
de óxido de bário e não de sulfato de bário. Eu quero na forma de óxido de bário. Ou seja, primeiro você tem que transformar essa massa aqui nessa massa aqui. Então, quando você estiver lá olhando a tabela periódica, você vai ver que o peso do bário é 137,33, a do enxofre 32,06, do oxigênio 15,999. Só. Então transforma para mim. Ó, transforma para mim a massa molecular do bário usando a massa molecular do óxido de bário, transformar. Ou seja, massa molecular do sulfato de bário está para a massa molecular do óxido de bário, assim como 0,6238 está para X. Calcula para mim aí, faz favor. Eu quero saber qual é a massa do óxido de bário que você transforma quando tem a massa do sulfato de bário. Acharam aí? 0,40, 98 gramas. Todo mundo achou isso? Então, primeiro é o seguinte. Escreve a massa molecular para mim aí do sulfato de bário e do óxido de bário, faz favor. Alguém escreve para mim, faz favor? A massa do sulfato de bário? Então, ó, 233
386 gramas. Isso. Outro dá 153,33 gramas. Não, 329. Ah, gente, olha o arredondamento aí, ó. 329. Massa molecular não se arredonda, hein? Massa molecular não se arredonda, tá? Massa molecular não pode arredondar. Essa é a massa molecular. Essa é a massa de 1 mol. Essa é a massa de 1 mol. 0,6238 gramas equivale a X. Esse X, como você está fazendo uma conta, aí sim, esse novo resultado você arredonda. Então, vai dar... cadê? 0,4098. 0,4098 gramas de óxido de bário. É isso mesmo? 0,40, né? 0,4098. Se a sua conta deu diferente, posta aí, porque a gente discute, né? Ou se deu, né, a mais ou a menos aí. Agora, se eu quiser, então, o percentual do óxido de bário, é só eu jogar aqui, né? 0,4098 gramas de óxido de bário, X. 0,4098 vezes 100 dividido por 0,8725. 4697. Confere aí se deu 4697, ou se eu errei a minha continha. Ok. Bom, então, eu te mostrei as unidades que você vai trabalhar durante o nosso curso. Nós falamos sobre precisão e exatidão, falamos sobre o teste Q, tá? E é sobre isso que vai ser a nossa atividade, tá bom? Eu só gostaria que você tivesse atenção, e o pessoal do outro período, seja como um bom aluno, né? E eu já fui também, lógico. Você deve ter consultado os períodos anteriores, você viu que eu uso a sua matrícula para fazer a continha lá, tá? Para cada um ter um resultado diferente. Como fazer, você me pergunta, tá? Porque cada um usa um valor diferente nas contas, tá bom? Então, né, o modo de resolver é o mesmo, só que os valores são diferentes, tá? Mais alguma dúvida aí, gente? Oh, travou aqui. Fernando, você está mutado. Voltou? Voltou, sim. Beleza, joia. Então é o seguinte, né, ó. Falamos, tudo que nós falamos hoje, nós vamos, vai estar na atividade. Só que a atividade, eu vou mostrar para você uma formulinha para calcular um valor usando a sua matrícula. Então, cada aluno tem um valor, tá? Então, não vai ser um valor para todo mundo, não, tá? Então, bastante atenção nisso. O que você for fazer, né, consultar a galera para ver se entendeu como é que faz, é uma coisa. Agora, resolver, aí tem que usar o seu número, tá? E aí eu vou te mostrar. Caso você não entenda, você me passa uma mensagem, tá? E que aí eu respondo para você como é que faz. E, falando de perguntas, preste atenção no que eu vou te falar. Você pode me mandar mensagem em qualquer momento pelo portal, tá? Qualquer momento pelo portal. Só que eu não vou responder em qualquer momento para você, tá? Então, ou eu, por exemplo,
chego pela manhã aqui na universidade, olho se deu uma coisa, respondo. Não vou ficar abrindo toda hora o portal para te responder. Então, essa é uma questão. Então, mesmo que demore, pode ter certeza que eu respondo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, não nesse momento, mas quando você receber as suas correções, e aí você pode ter dúvida, presta bastante atenção no que eu te falar. Nós estamos na universidade, e na universidade nós precisamos de argumentos para conseguir algo, tá? Então, o que são argumentos? Vou te dar um exemplo bem clássico. Acho que você já deve ter feito isso. Professor, olha a questão 2 para mim. Aí, eu vou colocar na minha tela de 32 polegadas aqui a sua questão e vou ficar olhando para ela. Pronto, já satisfiz o que você pediu para mim. Olhar a questão 2, bom, olhei, beleza. Vou dormir tranquilo porque eu olhei a sua questão 2. Gente, isso não é argumento. Ô Luiz, mas para fulano de tal você deu isso, para fulano de tal não deu isso. Perfeitamente. Vamos tirar do fulano de tal, então. Você jamais vai ganhar alguma coisa por eu ter errado para o seu amigo. Tá? Então, como são muitas atividades, de repente eu começo corrigindo um dia, depois eu passo para outro dia, aí eu esqueço, tal. Então, isso não é argumento. Argumento é, você vai pegar o que você fez, tá? E vai olhar. Gente, vocês têm todo o mundo cibernético para procurar as coisas. Então, essa é a discussão. Tá? Por quê? Você vai perceber, eu vou cortar se você não colocar gramas, eu vou colocar se não colocar casa decimal, vou cortar tudo isso. Se você simplesmente fazer uma conta aqui, x é igual a isso. X é igual a isso. Mas para mim, isso não é nada. Tá? Quando você não coloca unidade, para mim é matemática. E nós não estamos na... Né? Se fosse cálculo, aí seria ótimo. Nossa, acertou tudo. Mas a química analítica, não. Então, olhe o que você fez. Nossa, mas eu esqueci unidade. Nossa, mas não está claro. Né? Não. Então, depois disso, Luiz, mas espera aí. Na questão 2, eu fiz assim, assim, assado. O que está errado? O que falta fazer? Não entendi. Agora, se na questão 2 está faltando volume, está faltando massa, está faltando unidade, então, olhe com atenção para depois você fazer, né, esse questionamento, tá bom? Sim, em relação à aula, depois que acaba a aula, depois de um certo tempo, eu recebo um e-mail com a aula gravada. Esse e-mail eu coloco o link lá no portal, aí fica disponibilizado no YouTube, tá? Então, entre hoje e amanhã, eu recebo, aí eu já coloco o link lá para vocês, tá? Mais alguma dúvida? Outra coisa, né? A monitoria não teve candidato, né, na monitoria, mas a monitoria é para a parte experimental esse semestre, tá? Então, não vai ter monitor para vocês, não. Mas, de novo, né? O que eu sugiro a você? Primeiro, nós somos quase 80 alunos. Então, tem muita gente para consultar, para conversar, tal, né? Para tentar a discussão das coisas. Outra coisa tira a dúvida, né? Então, você me manda a dúvida, tá bom? Mas dúvidas que sejam possíveis de eu responder. Tem resposta que eu vou te dar para você, querendo falar, olha, isso eu não posso te responder, né? Eu te dou uma atividade valendo ponto. Aí você me pergunta se está certo? Não pode, gente. Não dá. Você vai ter possibilidade de corrigir. Então, não. Primeiro, você tem que tirar tudo. Tem coisa que eu não posso. Se eu te responder, eu vou falar, então não preciso corrigir, não. Já estou falando qual é a resposta. Então, bastante atenção com isso. Né? Teoricamente, quase todas as contas que nós vamos ver esse semestre, você já viu no ensino médio, na fundamental. O modo de trabalhar com elas que é diferente. Então, tem coisas que eu posso te responder e vou responder. Tem coisas, se você perceber alguma coisa que eu escrevi, que, não, o Luiz não pode responder isso, tá? Então, ô Luiz, como é que resolve a questão 2 da atividade? Não, eu não posso, né? Senão eu não, né? Não é assim. Então, pergunta. Você pode? Ô Luiz, aqui. Estou em dúvida sobre essa fórmula. Eu posso usar ela, não pode? Aí eu, sim, respondo sim ou não. Agora, eu estou em dúvida de como resolver? Não, vocês têm 80 pessoas
né, para trabalhar junto, tem a internet toda para pesquisar. Então, não tem esse negócio de eu não sei fazer. Você tem uma semana para pensar, tá? E tem que fazer, porque tem coisas que, se você não souber fazer, então não pode estar aqui, né? Não pode estar na analítica. Você tinha que voltar, revisar tudo, etc, etc, né? Mas eu acho que todo mundo dá conta. E como você vai ter a possibilidade de correção, então tenta resolver o melhor que você quiser, porque quando voltar, aí sim você, né, tem a chance de melhorar a sua nota. Eu coloco sim o material, tá? Então, agora nem tanto porque é mais revisão, né? Mas mais para frente eu coloco sempre algo a mais, né? Do material que eu já preparei, tem resolução de exercício, tem várias coisas que eu coloco junto também do conteúdo. Para quem não sabe, né? Não associou. Se você perder alguma atividade por qualquer motivo, perder, não de atrasar 1, 2 dias, né? É lógico que eu não vou receber atividade com 7 dias, né? 2 dias é o máximo que eu recebo da atividade. Minha internet travou. Beleza, né? Tal. Eu não vou conseguir. Manda para um amigo, o seu amigo manda para mim e fala assim, Luiz, essa atividade fulano de tal. Tá? Então, bastante atenção. Depois de vários dias, eu não aceito mais atividade, não, né? Porque aí não, esse vai ter muito mais tempo que os outros, aí não é justo isso, tá? E atividade mostra presença. Então, se você mandou atividade, você tem presença naquela aula. Não é de assistir ao vivo aqui comigo, não, tá? Isso não é obrigatório, portanto, não tem presença. Mas atividade, sim, tá? E tem coisas que eu gosto de fazer, né? Dependendo da pergunta da pessoa, eu gosto de olhar o vídeo e falar assim, mas ela não estava na aula, né? Por isso que perguntou. Nem o vídeo está assistindo. Aí não. Isso aí é para quem não está ao vivo, tá? Não é as pessoas que estão ao vivo, então, né? Mas dá uma olhada no vídeo lá, né? Tira dúvida com o pessoal, discute. Hoje em dia, do mesmo jeito que você está fazendo comigo, você pode estar fazendo com seus colegas. Abre no Google Meet lá, manda, faz o endereço, faz uma discussão, conversa, né? Isso aí faz parte da universidade. Vocês não têm acesso à biblioteca para sentar todo mundo junto e discutir, mas tem toda a tecnologia para fazer isso. Sempre tem, tá? Porque vocês percebem que eu não uso o PowerPoint. Como eu não uso o PowerPoint, sempre vai ter mudança, né? Porque, de repente, eu lembro uma coisa, eu falo, tá? Quando a aula é em PowerPoint, o professor tem aquela, né? Vou virar um pouquinho aqui para vocês. Tá vendo aqui? Eu tenho um monitor, mas não tem PowerPoint. Eu não estou seguindo nenhum roteiro, não. Tá? Eu vou falando, tal. Então, pode ter coisa que eu falei lá, que eu não estou falando aqui, né? Então, bastante cuidado só com isso, tá bom? Bastante cuidado. Uma é complementar a outra. Eu não vou cobrar de você aqui, por exemplo, eu dei lá um exemplo qualquer lá, como eu não falei com vocês aqui, eu não vou cobrar isso, né? Tá? Mas pode, quanto mais conteúdo você assistir, melhor vai ser. Tá bom? Ficamos assim, então. Até a semana que vem. Um abraço a todos, que fiquem bem. E seus familiares também, tá? Vacina sim, hein?